quando a associação foi criada em 1980, eu ainda era aluno de Economia da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, portanto não participei nessa parte, ainda era muito novo, como é evidente, mas foi a minha primeira participação numa conferência, foi no encontro anual, em 1984, portanto eu conheço mais a APES como um jovem investigador, recém-licenciado, que chegou a um sítio cheio de historiadores, que eu não conhecia, porque tinha feito o curso de Economia, e cheio de curiosidade. E a sensação que eu tive é que era um sítio acolhedor, onde toda a gente podia chegar e participar e apresentar os seus trabalhos. Depois, nos anos seguintes, a minha ligação com a APES não foi tão forte, porque tive a sorte de vir para o ICS e de começar a fazer viagens ao estrangeiro e a participar em conferências no estrangeiro, nomeadamente ou em Espanha ou em Inglaterra, e nessa altura já notei um pouco uma certa diferença entre aquilo que acontecia na APES e aquilo que acontecia lá fora, e enfim, houve muitas mudanças desde então na associação, nas conferências da associação, foram mudanças muito importantes, mas não é, de facto foi um momento importante da minha vida académica e era muito bom que a associação existisse nessa altura e também depois se fosse transformando ao longo do tempo e atualizando os seus procedimentos, a forma como as conferências decorriam, etc. Nós temos que ver que Portugal tinha acabado de sair de uma ditadura há 10 anos, quando eu conhecia a PES, e portanto ainda não havia muito o hábito do debate e das perguntas. O circuito ainda era aberto, de certa maneira, era intelectualmente avançado e interessante, mas ainda eram sessões em que as pessoas faziam apresentações longas, umas a seguir às outras, os debates eram só no fim, apenas os professores é que faziam perguntas, as perguntas também eram longas, portanto havia um certo formalismo, uma certa seriedade que tornava as sessões um bocadinho diferentes do que acontecia lá fora, em que as coisas eram muito mais rápidas e perguntas, respostas, e esse modelo depois foi sendo adotado pela associação. Eu lembro que em 95, se não me engano, organizei com o Álvaro Ferreira da Silva uma conferência, um encontro da APES em Évora, de História Empresarial, e pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, introduzimos a figura do discussant nas sessões. E isso foi uma alteração muito importante, depois continuou. Depois também uma das alterações mais importantes é que, em vez de serem as explicações apresentadas de seguida e o debate no fim, cada apresentação tinha o seu tempo de apresentação e debate, e isso mudou muito a dinâmica, que é o que ainda se faz hoje em dia, mudou muito a dinâmica dos encontros. Uma outra alteração importante que houve, entretanto, foi o aumento do número de participantes estrangeiros e a existência de sessões em inglês, que é a língua internacional. Enfim, não há outra razão, é só essa, porque é a língua toda mais comum entre os investigadores, e isso também mudou um bocadinho um pouco as características dos encontros. Agora, é preciso valorizar a existência da APES em 1980, reconhecer que havia dificuldades na altura e que tudo aquilo que aconteceu a seguir decorreu do facto de ela ter sido criada e de ter sido criada desde o princípio como uma associação aberta à mudança e aberta a toda a gente. Isso foi uma coisa mesmo boa. Portanto, é mesmo uma coisa boa que nós temos na nossa área e não podemos, de maneira nenhuma, esquecer isso. Portugal recebeu muito bem a chamada Revolução Climática, que é a alteração que houve nas metodologias da história económica, com um maior uso de modelos
explicitados, isto é, modelos formalizados, não demasiadamente complexos, e também maior uso de dados quantitativos. E isso teve um impacto grande, e eu, quando entrei na área, isso estava a acontecer, teve um impacto grande na nossa historiografia e foi, eu penso, relativamente bem recebido e, enfim, teve resultados positivos. Isso aconteceu precisamente porque as pessoas que formaram APs, os pioneiros, também tinham essa preocupação, só que a exerciam de uma forma diferente. Uma maior sofisticação dos métodos, uma maior utilização de informação quantitativa, mas as pessoas que iniciaram esta associação já estavam inclinadas para esse lado. Mas isso agora já é um pouco o passado, porque agora estamos numa fase um pouco diferente. Porquê? Porque estamos numa fase em que estamos a olhar mais para o longo prazo. A história económica está muito marcada pelo longo prazo neste momento, parece-me. A história económica e também a história social, marcadas pelo longo prazo, e para o longo prazo os dados quantitativos são mais reduzidos. Portanto, os modelos utilizados já não são tão sofisticados e já não há já não se dá tanto relevo à quantificação do ponto de vista macroeconómico, grandes modelos macroeconómicos. Temos dados sobre o PIB, temos dados sobre salários, temos dados sobre indicações sobre a evolução da desigualdade, temos algumas indicações sobre a evolução da produtividade de altos fatores, mas pouco mais. Não temos a informação de ter modelos mais complexos. Isto apenas relativamente às questões da quantificação. Agora, há de tudo um pouco. Não é? Há pessoas que estão a trabalhar sobre longo prazo, há pessoas que estão a trabalhar sobre a história social, há pessoas que estão a trabalhar sobre história local, sobre história regional. A grande dificuldade, ou melhor dizendo, o grande desafio é integrar estes estudos e haver um diálogo entre estas várias áreas de investigação. E aí parece-me que ainda é preciso fazer algum esforço. E também é preciso fazer algum esforço no sentido de melhorar a capacidade dos investigadores em Portugal e no resto da Europa de lidar com aspectos quantitativos. Aí às vezes sente-se um pouco a dificuldade. E, por exemplo, muitas vezes os historiadores sociais ou os historiadores do período medieval não estão tão atentos àquilo que acontece no século XIX e no século XX, para dar um exemplo, porque a história económica e social do século XIX e do século XX, sobretudo a história económica, usa mais dados quantitativos e isso afasta alguns historiadores. É preciso fazer um esforço no sentido de haver uma melhor aprendizagem de métodos quantitativos por parte de alguns historiadores de certas áreas. Penso que neste momento, enfim, são muitas as áreas e, portanto, essa pergunta tem que ser, enfim, se calhar pensar na resposta a essa pergunta pensando em algumas das áreas. Na área da história do crescimento económico português, aquilo que me parece que está a acontecer é que ele está plenamente integrado nos debates sobre o crescimento económico na Europa e o crescimento económico a nível mundial. E aí a questão principal as duas questões principais estão relacionadas com a identificação e a análise das causas da grande divergência, isto é, a divergência entre a Europa e o resto do mundo, e da pequena divergência, isto é, a divergência de crescimento económico entre a Europa do Norte e o Sul. E parece-me que aí a investigação em Portugal está a dar algumas pistas, está a dar alguns contributos para a investigação a nível internacional.
Não estou muito preocupado com o desenvolvimento dessas áreas. Aquilo que me preocupa mais é ver algumas investigações que ainda estão muito limitadas ao território nacional e ainda estão muito pouco abertas ao exterior. E para isso, para uma maior abertura, está relacionado com a resposta anterior, a capacidade da quantificação é muito importante, porque quando nós estudamos um mercador ou quando estudamos um determinado porto, uma determinada região, e queremos comparar com aquilo que se passa em outras partes da Europa ou do mundo, nós só conseguimos fazer isso utilizando algum tipo de quantificação. E aí eu vejo algumas dificuldades, muitas vezes. Algumas dificuldades em alguns projetos de investigação. O tema principal da história económica, eu sou historiador económico, portanto falo sobretudo da história económica, mas um historiador social que está no âmbito da associação, tem todo o espaço e tem um espaço. A associação tem sido um espaço de cruzamento destas várias áreas da história económica, social e até política. Isso nota-se muito nos encontros anuais. Na história económica, nós não conseguimos compreender as causas da Revolução Industrial olhando apenas para o país em que ela aconteceu, temos também que olhar para os países em que ela não aconteceu. E nesse sentido, o estudo de Portugal é relevante, porque é que ela não aconteceu em Portugal. Por exemplo, nós quando pensamos que a Revolução Industrial aconteceu porque a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia tinham uma determinada dotação de recursos naturais, nós depois podemos ver o contraponto disso e outros países não tinham esses recursos naturais e ver se de facto eles tiveram um efeito negativo nesses outros países enquanto tiveram um efeito positivo. É a história comparativa, é mais um caso. Nós temos que nos recordar, muitas vezes esquecemos isso, que não há assim tantos países na Europa e que, portanto, todos os países são importantes. E como as historiografias ainda estão muito ligadas às nações por várias razões, não só pela tradição, mas também porque os dados quantitativos são sobretudo de âmbito nacional, nós só podemos chegar à conclusão que todos os países são importantes e que Portugal também é importante. Agora, é verdade que quando nós fazemos um trabalho sobre a demografia em Portugal, temos maior dificuldade em vender esse trabalho para boas revistas, para bons livros, do que quando fazemos um trabalho sobre a demografia na China, ou sobre a demografia na Índia, ou nos Estados alemães. É verdade, isso é uma dificuldade. Mas essa dificuldade tem que ser vencida e recordarmos sempre que todos os países são importantes e que não chega estudar só o país para as pessoas desse país. Temos que estudar cada um desses países, cada país, numa perspectiva de poder ser comparado com o resto do mundo, com o resto da Europa. Os contributos são fundamentais. Há muitas obras marcantes, mas eu agora notava talvez uma falha, que é a seguinte: por causa da pressão que tem havido sobre a publicação de artigos, sobre a publicação, há uma expressão excessiva nesse sentido, tem havido poucas monografias. Há muito tempo que eu não me recordo de ver uma monografia que nos transmita uma reflexão sobre a evolução da economia portuguesa no passado. Há muito tempo. Posso citar várias dos anos 50, 60, 70 e até 80, mas desde então tem havido um déficit nessa área. Parece que não há tempo, os investigadores não têm tido tempo suficiente, e não têm, para se concentrarem na produção de monografias. Eu estou a falar na área da história económica, na área da história social, da história do Império Português, talvez é diferente. Mas na área da história económica, da história do crescimento económico, há essa dificuldade. Grandes obras que nós podemos citar, de autores que todos nós conhecemos, foram publicadas nos últimos, enfim, desde meados do século XX até os anos 80 e 90, não têm sido produzidas ultimamente. E isso é uma coisa em que todos nós devemos pensar
e tem a ver um pouco com a forma como, enfim, nós temos muitas dificuldades na investigação hoje em dia, muitas dificuldades que têm que ser faladas, as pessoas, há muita precariedade, há muita dificuldade em as pessoas se afirmarem nas suas carreiras, e isso tem causado este resultado que não é muito positivo. Portanto, para não estar a citar aqueles nomes que toda a gente conhece, preferia estar a realçar esta carência que temos. São complementares. Eu, quando escrevo, tenho pilhas de livros, vou lendo e que são obrigatórios de consultar, porque, no fundo, resumem a investigação de ponta que é feita, e depois tem que haver os artigos que são a investigação de ponta. Mas só com artigos nós não conseguimos, como é óbvio, nós não conseguimos, não chega. Os artigos são para focar, e são muito importantes, e a arbitragem científica, a publicação em boas revistas é extremamente importante, porque faz uma seleção e obriga a argumentos mais claros e mais objetivos e mais conclusivos, mas depois precisamos das monografias, como é óbvio, e pelo mundo fora estão sempre a surgir monografias que depois se tornam fundamentais, tornam-se marcos da historiografia de determinados países ou da história mundial, sem dúvida. E é preciso pensar nisso. Ou seja, a associação, quando falamos na associação, temos que falar nas vantagens que tem havido, naquilo que ela nos dá, enquanto ambiente de discussão, etc. Temos que falar nos avanços da historiografia, da ciência, nesta área em Portugal e nas relações que cada vez mais próximas que há com o resto da Europa e do mundo, mas temos também de falar nas deficiências que têm havido, que não têm a ver tanto com a qualidade dos investigadores, mas têm a ver com o quadro institucional que está muito difícil. Eu tenho um defeito na minha carreira, que é nunca ter concentrado muito na apresentação de projetos na FCT. Uma vez apresentei um projeto de um livro que foi recusado. O livro veio a ser feito e publicado por uma editora internacional, mas foi recusado porque não está virado para isso. Não sei porquê. Isso é uma carência que nós temos que ultrapassar. Eu acho que essa questão está um pouco... Eu compreendo a questão, mas eu acho que a questão é sobre outra coisa, que é sobre as dificuldades que há entre haver pontes entre as pessoas que fazem fundamentalmente história qualitativa e pessoas que utilizam dados quantitativos. Ou seja, eu acho que a separação é mais sobre isso. É algum desinteresse, alguma falta de capacidade técnica de algumas pessoas que estão a fazer história qualitativa, que é extremamente importante, que estão a ler as fontes, é fazer a ponte entre essas pessoas e as pessoas que estão a usar dados quantitativos. Há historiadores económicos e sociais que não sabem calcular uma taxa de crescimento. Eu já tive estudantes que vieram perguntar como é que se deflaciona preços. Há historiadores cujos quadros acabam por ser pouco eficazes porque há uma deficiência na aprendizagem de como é que os quadros devem ser feitos, como é que se calculam percentagens, etc. E reforço algo que disse anteriormente. Se nós queremos passar do particular para o geral, não o podemos fazer sem usar algum tipo de quantificação. E as pessoas devem ter cada vez menos medo dessa quantificação, porque nós, nesta altura, na história económica e social, não estamos numa fase de grandes modelos econométricos, de uma quantificação demasiadamente complexa por causa do interesse no longo prazo e, portanto, essa ponte é cada vez mais fácil de fazer. A separação é mais essa do que essa da história social e económica. Aliás, a associação é um sítio, esta associação até é um pouco única a nível internacional, é um sítio, embora a inglesa também seja isso, é um sítio onde historiadores económicos, historiadores sociais, historiadores políticos se cruzam o tempo todo. Mas, se me permite, ainda há uma outra divisão que me parece que devia ser ultrapassada.
o historiador do período moderno raramente vai a uma conferência, a um workshop, a um seminário do período contemporâneo. O historiador do período contemporâneo raramente vai ouvir um historiador do período medieval. E isso também devia ser ultrapassado. Porque os temas são diferentes, mas as formas como nós tratamos os temas podem ser semelhantes e podemos aprender uns com os outros. Para além de que há uma continuidade, lá está a história de longo prazo, e portanto nós devemos saber mais sobre os períodos que não estudamos. Portanto, não é só internacionalizar, isto é, comparar aquilo que estamos a fazer sobre determinado período com o resto do mundo, mas também ter uma maior aproximação a outras cronologias, a outros tempos. Isso também parece-me que é uma divisão. Entre história social e história económica, não parece que haja aí qualquer tipo de problema. Eu acho que o principal é criar as condições para que as pessoas explorem os temas de que gostam e que acham importantes. Isso é que é o principal. É a minha principal preocupação. É que haja condições institucionais para que as pessoas procurem precisamente aquilo que devem, que querem estudar e vencer algumas barreiras que são criadas. Naturalmente, nós não temos, enfim, temos que também aceitar essas barreiras que são criadas pelos financiadores, que são criadas pelas instituições, para que possamos verdadeiramente avançar nas áreas que interessam às pessoas, porque é essa multiplicidade de interesses que torna a área interessante, que torna a área rica. É cada um fazer aquilo de que gosta, de maneira a que o conjunto depois seja o mais diversificado, o mais rico possível. Essa diversidade reflete-se muito nos encontros da associação. Os encontros da associação têm um tema geral, que eu, aliás, até acho que devia desaparecer. Em várias assembleias já tentei fazer isso, mas nunca consegui, porque em muitas associações não há esse tema geral. Mas depois o tema geral é ultrapassado, acaba por ser um pretexto, é ultrapassado, e nós olhamos para a composição das comunicações, para o conjunto das comunicações apresentado cada ano, e é uma diversidade enorme que reflete precisamente essa diversidade de interesse e a capacidade das pessoas fazerem aquilo que querem verdadeiramente fazer. Portanto, que temas são importantes? Os temas importantes é melhor responder a essa pergunta retrospectivamente, olhando para trás, e não para o futuro, porque o futuro depende do trabalho de muita gente. Portanto, não vale a pena estar a definir grandes temas. Agora, eu tenho os meus temas principais, agora estou na coisa de longo prazo e dar um pouco carne a estes ossos da evolução de longo prazo nos PIBs, não é? Nós temos algum conhecimento sobre a evolução do PIB em Portugal e em Espanha, e eu estou a tentar dar um pouco de osso, ver se corresponde àquilo que os historiadores sabem e têm dito sobre a evolução dos grandes agregados macroeconómicos, mas todos os temas são importantes. Todos os temas são importantes. Essa diversidade pode implicar uma certa dispersão se as pessoas não estiverem preocupadas em precisamente ligar a sua investigação ao mundo que rodeia essa investigação. Se as pessoas não estiverem preocupadas em ligar a sua investigação àquilo que se passa na investigação em outros países, em outras regiões e em outros períodos, se houver essa preocupação, então temos uma ligação. Se as pessoas fizerem isso enquanto escrevem, participarem em seminários e conferências de outras áreas, essas coisas ligam-se. E nós estamos todos a falar da mesma coisa, que é a história económica e social. Isto é a evolução das economias e das sociedades ao longo do tempo. Portanto, não há... Se nós estivermos preocupados com isso, com essas ligações, então a dispersão só é positiva.